Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é um vídeo explicativo do nosso sisteminha baseado em Excel de cálculo de carga para apresentar para vocês esse arquivo, esse sistema, para quem que tiver interesse, depois a gente possa conversar. Então, nós estamos aqui na tela inicial, onde apresenta o, a aba Cálculos e Resultados, que vai jogar nessa tela, onde nós podemos fazer o cálculo da carga base, o cálculo de uma adição ou correção e visualizar os resultados, tanto da carga base, como da correção, como dos resultados de adição. E aqui nós temos a aba Cadastrar Materiais, onde nós vamos fazer o cadastro de todos os materiais que nós necessitamos para fazer uma carga do nosso forno. Então vamos iniciar pelo cadastro de materiais, onde ao a gente clicar nessa aba, nós entramos no cadastramento das ligas bases. Então, aqui eu tenho 10 possibilidades, ou seja, 10 espaços, para cadastrar as ligas bases que eu utilizo na minha produção. Eu fiz aqui um pré-cadastro, aqui de umas ligas hipotéticas, né? Só para a gente poder desenvolver um exemplo aqui dentro dessas características que nós vamos fazer. Então, eu cadastro as minhas ligas bases com os elementos carbono, silício, manganês, fósforo, enxofre, magnésio, cobre, cromo, estanho e molibdênio, sempre nos seus teores mínimos e máximos, ok? E ao eu fazer esse cadastramento, o sistema já me calcula uma estimativa das temperaturas tanto do eutético estável quanto do metastável e até líquidos que esse material deverá ter dentro do nosso forno, tá? Então, esse é um primeiro dado. Vou continuar fazendo o cadastramento. Cadastramos os GUSAs, que eu uso normalmente. Então, posso ter até 10 tipos de GUSA para fazer cadastramento, tá? Então, tenho espaço para 10 tipos de GUSAs diferentes. Vou cadastrar os meus, meus retornos, né? No caso do retorno, eu só não consigo mudar o nome, esse nome vai estar atrelado à minha carga base, à minha liga base, tá? E aí eu coloco aqui qual é o teor do meu retorno para que eu possa fazer o cálculo. E aqui eu também já posso começar a ter, tanto no GUSA como no retorno, estimar um custo de material, tá? Temos a sucata de aço, ou sucata de ferro, um tipo de sucata que você venha utilizar. Também temos um espaço para 10 possibilidades. Então, você cadastra, dá o nome da sucata que você vai utilizar e a sua respectiva composição química e o custo unitário, né, por quilo do material. E os materiais de adição. Nos casos dos materiais de adição, nós vamos cadastrar os materiais que nós vamos poder estar trabalhando quando nós vamos fazer algum tipo de adição. Então, por exemplo, temos o cadastramento das ligas ferro, silício, magnésio, inoculantes, de uma forma geral, que é onde nós vamos usar nos tratamentos de banho. Temos o cadastramento dos materiais que eu vou usar para fazer carburação, tá? Ou seja, corrigir o carbono no banho de alguma forma. Tem o cadastramento de materiais que eu vou usar para corrigir silício, para corrigir manganês. Então, em cima de cada elemento, eu vou clicando e vou podendo cadastrar os elementos ou os componentes que eu vou usar para corrigir esses elementos da minha carga, ok? Então, está aqui todo o cadastramento. Feito todo esse cadastramento, nós podemos voltar aqui para a pasta da linha de cálculo de resultado e fazer uma primeira avaliação aqui. Bom, esta aqui é a tela do sistema de cálculo de carga. Então, vamos inserir alguns dados e seguindo a sequência de como temos que proceder para fazer o cálculo. Então, vamos pôr um número de corrida aqui qualquer, um número de um forno 1, por exemplo. Vou estipular uma capacidade do meu forno. Vou pôr 1050, só para facilitar os cálculos. E a minha base de cálculo vai ser 1000 quilos. Escolho um material base que está previamente cadastrado.
vou escolher esse F1 cinzento aqui. E aqui eu vou colocar o que eu gostaria de fazer. Por exemplo, uma carga com 40 de gusa, 30% de retorno e 30% de aço. Então eu confirmo. Com isso, mostra a composição química cadastrada do material e as quantidades referentes a esses percentuais baseado na minha base de cálculo, tá? E vai automaticamente liberar os campos que eu preciso preencher. Então, primeiro campo, eu vou escolher qual gusa eu vou usar. Também um gusa cadastrado e vou pôr a quantidade. Nestes campos de gusa, retorno e aço, eu tenho a opção de usar dois materiais diferentes, caso eu queira fazer uma mistura, tá? Não é obrigatório isso. Vou usar o meu retorno da mesma faixa de material, 300 quilos, e vou escolher uma dos aços, da sucata de aço que eu tenho cadastrado. Escolhi essa daqui com 300 quilos. Aí, nesses campos, eu preciso determinar quais são os componentes que eu vou utilizar caso seja necessário fazer correções, né, ajustes na composição. Então, para carbono, eu vou escolher grafite sintético e ponho o rendimento que eu utilizo nesse componente. Vou escolher aqui, vou escolhendo os elementos, desculpa, os componentes para cada elemento e o seu respectivo rendimento. Não significa que eu vou utilizar todos esses elementos, tá? Mas caso seja necessário no cálculo, ele vai levar em consideração essa escolha, ok? Então, eu necessito fazer todas essas escolhas aqui para que o cálculo possa ser feito. Como seja que esse campo está bloqueado, por quê? Porque eu não tenho cromo, nem estanho, nem molibdênio na minha carga. Então, eu confirmo. Ok, as quantidades atendem à base de cálculo, tá? Não há nenhum erro aqui no que foi inserido. E aí ele já me dá as quantidades que eu necessito para fazer os ajustes de cada elemento. Então, no caso do carbono, eu precisaria adicionar 6,4 kg. Não preciso adicionar silício, nada para corrigir silício. Vou precisar de 2,8 kg para corrigir manganês e vou precisar de 5 quilos para corrigir cobre. E aí é só confirmar. Então, a composição química esperada está aqui, ó, dentro do especificado, né? Tá tudo ok. Ele já calcula as temperaturas estimadas dos eutéticos estável e metastável e a temperatura de líquidos. E também vai informar se a quantidade de carga é compatível, né, com o meu forno que eu estipulei, por isso que a gente solicita que a base de cálculo seja 95% da capacidade do forno e informa também o custo de material dessas cargas, desde que eu cadastre valores nos respectivos componentes, tá? Então, eu cadastro os valores respectivos com componentes, eu tenho a minha base de cálculo. E aí eu posso imprimir esse resultado. Então, vamos fazer uma impressão, vou guardar esse resultado. Então, ele já está nos resultados de cálculo de carga. Vou colocar aqui a carga 1 e vou salvar. Ok? Então, está aqui o primeiro cálculo de carga que a gente possa tá executando. Com isso, eu posso voltar na minha tela inicial. Deixa eu fechar aqui. E aqui está o meu resultado da cálculo de carga. Se eu quiser, eu posso imprimir por aqui também o meu relatório. Ok? Bom, vamos partir aqui para fazer um cálculo de uma adição ou correção. Então, ao clicar nesta aba, abre o nosso formulário, onde nós vamos ter duas abas: cálculo de correção de banho e cálculo de adição de materiais na panela. Então, vamos iniciar aqui pelo cálculo da correção de banho. Então, vamos dar os dados iniciais, por forno 23,
ou dou um número de corrida para 456, números aleatórios. Qual a capacidade que eu tenho de material no forno? Vamos dizer que eu tenho 1.000 quilos no meu forno, e qual que é o metal base que eu estou utilizando? Vamos dizer que seja um F1 cinzento. Então, eu insiro os dados, então ele me mostra aqui qual que é a composição química cadastrada para esse material e habilita os campos relativos a esse material. Então, aqui eu vou inserir o resultado que eu tenho da minha carga, desculpa, do meu banho, para eu poder fazer a correção. Vamos dizer que o meu carbono esteja com 3,30, o meu silício esteja com 1,90, o manganês com 0,70, o fósforo com 0,05 e o enxofre está com 0,06, por exemplo, tá? Então, eu confirmo essa minha carga. Então, o que está me mostrando? Que dentro dessa composição, o meu carbono está fora, né? Ele está acima do especificado. Então, eu preciso fazer uma correção adicionando aço, né? Então, ele já habilitou aqui, correção por excesso, é necessário adicionar 45,5 kg de aço. Então, ele já fez esse cálculo do que eu preciso para corrigir esse teor de carbono. Só que como eu estou adicionando aço, pode ser que eu precise adicionar outros elementos, porque eles poderão eventualmente ficar fora de faixa, né? Então aqui eu preciso colocar quais são os componentes que eu vou utilizar para poder fazer as devidas correções, ok? Então vou escolher quais são os componentes e seus respectivos rendimentos, tá? Para eu poder executar essa correção. Isso significa, que nem eu falei anteriormente, não significa que nós vamos usar esses componentes, mas, caso seja necessário, ele vai ser calculado dentro dessa necessidade. Como é a correção por excesso, eu preciso adicionar 45 quilos de aço. E aí eu vou escolher qual é o aço que eu vou usar. No caso, eu vou escolher esse aço 1010, 1020. E aqui eu preciso escolher qual é a forma de adição, se eu vou inserir esses materiais ou se eu vou substituir. Então, se eu tiver espaço para só adicionar os materiais, eu opto por inserir. Se eu não tiver espaço para adicionar os materiais, eu vou ter que tirar um pouco de material do banho. No caso, eu precisaria tirar 45 quilos de aço e eu vou substituir, tá? Então, eu vou só inserir, vou confirmar a adição. Então, ele já me calculou. Então, o carbono já ajustou, não vou precisar jogar nada de carbono, porém, como eu não pus cobre aqui, ó, eu não pus cobre nessa carga, como se eu tivesse feito e não tinha cobre nenhum, tá? Então, você vê aqui, ó, ele está pedindo 7 quilos de cobre para ajustar dentro da necessidade que eu tenho aqui de 0,20 a 1%. Então, eu precisaria fazer uma adição ainda de 2 quilos de ferro-silício, que foi o que eu estipulei aqui, 1,2 kg de manganês e 7 quilos de cobre, para poder acertar a composição. Confirmo, ok. Então, todas as minhas matérias-primas estão ok aqui, certo? Aqui ele me calcula as temperaturas estimadas dos eutéticos e a temperatura de líquidos. Como no exemplo anterior, eu posso imprimir esse resultado, ok? Depois eu vou mostrar uma outra forma de impressão. Então, eu posso imprimir direto daqui, como mostrei no lado anterior. Vamos ver agora aqui o cálculo da adição de material de panela. Então, aqui são dois cálculos separados. O primeiro deles, é a incorporação de silício no banho pelos tratamentos de inoculação e nodulização. Então, eu vou calcular quanto que eu estou incorporando de silício no meu banho nesses dois tratamentos. E também vou calcular qual vai ser a minha necessidade em termos de ferro, silício, magnésio, no que se refere ao tratamento de nodulização. Então, eu vou escolher o tipo de ferro. Se eu escolher um ferro cinzento,
e confirmar, só vai me habilitar o campo de inoculação. Então, não tenho nada de nodulização. Se eu escolher o meu campo de nodular e confirmar, vai me habilitar o campo para eu calcular a quantidade de ferro-silício magnésio, né? Se eu quiser fazer esse cálculo, não há ligação, ou eu só calculo os meus percentuais de silício que vai ser incorporado. Então, vamos fazer um cálculo da liga, quanto que eu precisaria de liga ferro-silício-magnésio. Vamos imaginar que eu vou tratar 1.000 quilos na minha panela, e eu quero um magnésio residual de 0,05 nesse meu metal. Que liga que eu vou usar? Vou escolher a liga. Por exemplo, vou usar essa liga aqui. Qual que é o meu teor de enxofre inicial que está no meu banho? Vamos dizer que ele está com 0,03. E eu quero um enxofre final de 0,005. O rendimento desse meu magnésio vai girar em torno aí de 35% a 60%. Vamos considerar 50% de rendimento desse magnésio. O tempo de vazamento que eu vou ter vai ser de 10 minutos e a temperatura de tratamento vai ser 1.480 graus. Então, eu inserindo esses dados, ele me calcula que eu vou precisar de entre 1,5% a 1,7% em peso de liga para poder fazer esse tratamento e atingir essas, essas características aqui, ok? Bom, então esse é um primeiro cálculo que eu fiz. Se eu não quiser fazer, não há necessidade. Quantidade de metal na panela de vazamento. Então, pela inoculação, vamos dizer que esse tratamento de 1.000 quilos, eu vou inocular em 2 panelas. Então, a minha panela de inoculação vai ter 500 quilos. Escolho um inoculante, o rendimento desse inoculante e quanto que eu estou adicionando de inoculante. Vamos dizer que eu estou adicionando 1,2 quilos. A nodulização, eu vou fazer uma nodulização numa panela de 1.000 quilos. O meu nodulizante é esse aqui, com o rendimento do meu silício agora de 90%, e a quantidade eu vou jogar aqui dentro dessa quantidade que foi previamente calculada. Eu vou jogar 16 quilos aqui. Então, eu confirmo a inoculação. Então, ele já fez os cálculos aqui, tá? Então, se eu seguindo essas quantidades, esses materiais, eu devo ter um acréscimo de silício de 0,79 na minha liga, ok? Então, esse aqui é um resultado de incorporação de silício. Esse cálculo aqui de baixo é para eu fazer um cálculo de quanto que está sendo incorporado de um determinado elemento numa adição que eu esteja fazendo na panela, pode até ser no forno também, tá? Mas vamos imaginar que seja na panela. Então, vamos, por exemplo, vamos trabalhar aqui com cobre metálico. Vamos dar um exemplo. Então, eu quero adicionar cobre metálico. Então, aqui eu vou escolher, eu quero calcular o percentual estimado a partir de uma adição, ou eu quero calcular a adição que eu vou ter que fazer para atingir um determinado percentual, tá? Então, eu vou fazer a escolha. Se eu escolher esse campo aqui, ele me habilita aqui. Então, por exemplo, ó, quantidade de metal na panela. Vamos dizer que eu tenho 500 quilos, o rendimento dessa minha adição é de 90%, e eu estou adicionando 2 quilos, por exemplo, né, de cobre metálico. Então, isso vai me gerar o quê? Vai me dar um percentual de cobre de 0,36. Se eu adicionar 2 quilos nessa minha panela, em 500 quilos, que representa 0,4% em peso, eu vou ter 0,36% de cobre, ok? Mas e se eu fizesse quisesse fazer um cálculo diferente, fazer a partir de um determinado valor que eu quero atingir, quanto que eu precisaria adicionar? Então, eu confirmando essa escolha, habilita esse campo. Então, vamos dizer que minha panela tenha 500 quilos, o rendimento da minha adição é de 90%. Vamos dizer que eu tenho um teor inicial do meu banho de 0,2. E eu quero que o teor final seja de 0,5. Eu confirmo. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar adicionar 1,680 kg de cobre metálico para atingir esse teor. Isso representa 0,34% em peso. E aí vem as impressões. Eu posso imprimir somente aqui o resultado de inoculação,
posso imprimir somente o resultado aqui da adição ou posso imprimir o relatório completo, que seria o de nodulização e inoculação e o de adição da panela, tá? Mesma coisa como é feito fizemos na primeira etapa. Então, aqui nós podemos ter os nossos resultados, ó. Resultado de carga base, que foi o primeiro feito, está aqui, o resultado, eu posso imprimir ele por aqui. Resultado de correção, está aqui, também eu posso fazer a impressão, tá? E o resultado da adição também está aqui, tá? Eu posso fazer essa adição, ok? Então, essa que é a forma com que a gente faz todos esses cálculos aí.